noite, eu, professor Bernardino, novamente, com a nossa matéria no curso de GIS. Na nossa aula de hoje, nós veremos método de Bhaskara e vamos desenvolver este método. Bem, vimos que esse método ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós podemos decorar no nosso colégio, no nosso segundo grau, com a seguinte forma: x igual a menos b, ou mais ou menos, porque tem um radical, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, sendo o nosso delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vimos a evolução do nosso delta quando o delta é maior que zero, quando o delta é igual a zero e quando o delta é menor que zero. E também vimos também o nosso a. O nosso a também varia para maior que zero e para menor que zero. Vamos mais adiante. Primeiramente, vamos desenvolver esse nosso problema, essa nossa equação. Bem, vamos acompanhar agora o nosso desenrolar do nosso problema. Temos aqui o nosso desenvolvimento. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vamos trabalhar algebricamente com esses valores, né? Primeiro de tudo, o que vamos fazer? Vamos multiplicar tudo por 4a. Então temos aqui 4 vezes a, vai ficar 4a ao quadrado x ao quadrado, com mais 4a bx com mais 4ac, certo? O que vamos fazer agora? Vamos fazer os termos com x por um lado e os termos sem x para o outro lado. Então vai ficar assim: 4ax ao quadrado mais 4abx. Aprendemos realmente no colégio que passar 4ac por outro lado passa por sinal contrário. Aqui vamos entender o que é isso. Temos aqui mais 4ac. Então o que nós vamos fazer? Vamos diminuir 4ac lá de cá e 4ac lá de cá. Nós que estamos trabalhando com a balança, uma equação, isto é, igual. Então a balança, se eu desequilibro o lado de um lado, eu tenho logo equilibrado do outro para manter meus braços iguais. Então o que eu tenho? 4 menos 4ac de um lado, com menos 4ac do outro lado. Então, mais 4ac com menos 4ac corta, logo dá zero. Então temos aqui nossa equação para ser 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx e do outro lado menos 4ac. Bem, vamos entender de onde foi que saiu esse b ao quadrado aqui. Vamos lá. Temos aqui 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx. Para se tornar um quadrado perfeito, temos que temos o b, né? Então mais b ao quadrado. Se colocamos mais b ao quadrado do lado de cá, logo teremos que colocar o mais b ao quadrado do outro lado para equilibrar a nossa equação. Então temos que isso tudo aqui vai ser igual a 2ax mais b elevado ao quadrado, que vai ser igual a 2ax mais b vezes 2ax mais b. E do outro lado, b ao quadrado menos 4ac. Bem, vamos repetir novamente a parte de baixo, já que o espaço é pequeno. 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual a menos b ao quadrado com menos 4ac. Então temos aqui que isso aqui tudo até o que? 2ax mais b elevado ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. O que nós vamos fazer aqui? Vamos tirar a raiz quadrada do lado de cá e tirar a raiz quadrada do lado de cá. Então, quadrado volta com quadrado, vai ficar igual a 2ax mais b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac.
2ax, temos o b lá de cá. Vamos ter que passar o b para o outro lado. Então, como é que eu faço? Eu diminuo o b lá de cá e diminuo o b lá de cá. Equilibrei a minha equação. B contra com b fica 0. Então, eu tenho que ir aqui 2ax igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Logo, eu vou dividir aqui com 2a. Eu vou passar a dividir 2a lá de cá. Então, vou dividir 2a lá de cá, se é uma equação. Eu divido 2a do outro lado contrário. Então, 2a contra 2a em cima. Então, logo, tem que esperar aqui. X é igual a menos b, com mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre o meu 2a. Bem, nós temos aqui o nosso valor, nosso delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso vai facilitar e vai trazer algumas considerações a respeito. Vamos ver. Bem, vamos ver agora que este tipo de equação, vamos ter o nosso delta, que é o nosso b ao quadrado menos 4ac, ele pode dar 3 valores diferentes. Isto é, delta maior que 0, meu delta pode dar igual a 0 e o meu delta pode dar menor que 0. Temos também o nosso a, que na nossa equação aqui, o nosso a pode ser maior que 0 ou menor que 0. Uma coisa que eu quero frisar é o seguinte, que aqui nós estamos vendo uma equação quadrada. Então nós vamos ver uma equação de um plano. Esse plano vai dar uma curva. E essa curva vai ser determinada dependendo do tipo da minha equação, como for mostrada. Vamos ver. Vamos fazer um estudo. Temos aqui que para delta, que é o meu delta? B ao quadrado menos 4ac for maior que 0, temos duas raízes reais. Vamos ver um exemplo, que é y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Vamos ver esse exemplo. Então, essa equação, aplicando o método de Bhaskara, menos b, menos com menos mais 6, com mais ou menos b ao quadrado, tem menos 6 ao quadrado, igual a mais 36. Com menos 4 vezes a vezes c, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, menos 20. Dividido por 2 vezes meu a, igual a 2. Então, logo temos que x é igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada de 36 menos 20, 16 dividido por 2. Logo, vamos ter 6, com mais ou menos a raiz de 16 é 4, sobre 2. Com isso, encontramos as nossas duas raízes. A primeira raiz vamos chamar de x'. Então, x' vai ser igual a 6 mais 4, dividido por 2. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Então, a primeira raiz que nós achamos é o número 5. A segunda raiz vai ser o x dos y. Então, temos que 6 menos 4, 2, sobre 2, 1. Agora, nós queremos ver como o meu delta for igual a 0. Agora, para o meu delta igual a 0. Que é meu delta? B ao quadrado menos 4ac igual a 0. Para esse caso igual a 0, temos uma raiz real. Então, vamos usar um exemplo bem simples. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Então, para aquela nossa equação, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Então, vamos desenvolver pelo método de Bhaskara. X igual a b menos b, que é menos b? Menos com menos 4 mais 4.
mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, quanto é 4 vezes 4 vezes 4, lá mais 16. O menos 4 vezes 1 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Dividido por 2 vezes a 2 vezes 1, 2. Então aqui temos que meu x é igual a 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que 16 vezes é igual a 0, dividido por 2. Logo, vemos que o meu x é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, temos agora o nosso terceiro caso. Nosso terceiro caso é para o delta menor que 0. Logo, b ao quadrado menos 4ac é menor que 0. Então, neste caso, temos raízes imaginárias. Como exemplo, temos esse fator aqui, x ao quadrado menos 4x mais 6 igual a 0. Então, desenvolvendo essa equação, x ao quadrado menos 4x mais 6 igual a 0, temos menos b, que é igual a menos 4, menos com menos mais, dá menos 4. O mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é delta, b ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 é igual a 16, o menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes o 6, que é igual a 24, dividido por 2. Logo vemos que o sinal negativo está no número maior. Então, logo temos que x é igual a 4, com mais ou menos a raiz de 16 menos 24 é igual a menos 8, dividido por 2. Logo, esse sinal aqui nos dá a noção de que é um número imaginário. Então, nós vamos trabalhar com isso aqui no setor dos imaginários. Agora nós vamos ver o nosso quarto caso. Então, agora nós vamos ver o quarto e o quinto caso. No quarto caso, temos que para o meu A maior que 0, então positivo, o gráfico tem a concavidade voltada para cima. Para o meu A menor que 0, eu tenho que meu gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Vamos dar uma olhadinha só no desenho gráfico para poder ilustrar nossa aula. Bem, vamos ver as concavidades aqui. Eu tenho aqui o meu A positivo. Então, se o meu A é positivo, eu posso ter 3 tipos de gráficos voltados para cima. Pode-se ter com duas raízes reais, isto é, x1 e x2. Então, passando por 2 pontos. Esse aqui é o gráfico. Eu posso ter passando por um único ponto, sendo x' igual a x2'. Ou tenho também passando para ponto nenhum aqui em cima. Vamos ver para menos, o meu A sendo negativo. Então temos o quê? Que a minha concavidade é voltada para baixo. Note que temos a mesma coisa, que temos x' e x2'. Aqui nós temos um ponto só fator real. Então temos x' igual a x2'. E aqui temos também passando em ponto nenhum. Bem, a nossa próxima aula nós vamos estudar essa mesma equação de uma forma bem mais rápida, isto é, para concurso público, para vocês são concurseiros, para desenvolver equações de formas bem rápidas, para não se perder tempo para desenvolver equações tipo como equações de método de Bhaskara. E espero que vocês gostem, se tiverem gostado da aula, dê um like embaixo. E outra coisa que eu falo, dependendo do número de aceitação dessa aula, nós passaremos uma lista de exercícios, com bastante exercício para treinar vocês bastante. Um grande abraço, até a próxima aula.